aqui para uma formação para trabalhar como assistentes administrativos e não para ficar fazendo café, e não para ficar lavando banheiro, né? E aí a gente pega, assim, algumas situações como essas que não são bacanas. E aí a gente tem que o quê? Mediar essa situação. Aí tem que conversar com a empresa. Ó, a Yasmin falou que lá na empresa dela, aí, né, ela tá fazendo café, ela chega cedo e faz café, às vezes bota ela para lavar banheiro. Assim, não é um curso que ela não saiu aqui do camp, ela não fez 2 meses de capacitação e nem tá vindo aqui uma vez por semana para aprender a fazer café, a limpar banheiro, nada disso. Eles chegam a falar de sofrer preconceito no Sim, chegam a falar sim. Porque a maioria, né, a grande maioria a gente sabe que é negro, né? Então às vezes tem alguns olhares e eles comentam com a gente, né? E a gente tem situações. Um pouquinho, em relação a isso, por exemplo, vou te dar um exemplo, Stephanie. A gente tem uma situação numa empresa onde eles são chamados de mangueirinhas, né? Ah, os mangueirinhos, mangueirinha daqui, mangueirinha pra ali e tal. E aí eles entram, né? Pode entrar, filha, é só um trabalhinho aqui das meninas. Essa é a Lígia do Serviço Social. É estagiária como a Jaqueline. Tá? E aí, essa situação do mangueirinha, o que a gente começou a mediar na empresa? Né? A gente foi lá visitar, a gente falou, ó, pessoal, o mangueirinha é um apelido que colocou nos aprendizes, ponto. A partir do momento que o mangueirinha começa a discriminar, começa a rebaixar esses aprendizes, aí tem que ser olhado com mais cuidado. E é o que estava acontecendo nessa empresa, né? Então o mangueirinha lá era como se fosse, bem claro, um lixo, né? Ah, o mangueirinho, mangueirinha. E aí a gente tem que, numa empresa grande, né? Que é uma empresa grande, qual é o meu trabalho como supervisor? Tentar tirar uma cultura na empresa que já está na veia de todo mundo, dos seguranças que são terceirizados, de própria gente que é efetivada, que aí no caso vai ter mais consciência, né? Mas a empresa trabalha com serviços terceirizados, de serviços gerais, de segurança. E aí como é que você também vai falar isso para a empresa, para que a empresa possa conscientizar não só os seus funcionários próprios, mas os funcionários terceirizados dessa situação da discriminação do mangueirinha. Então é um trabalho complicado, mas que a gente está conseguindo lidar, né? Quando eu pego os aprendizes dessa empresa aqui, né? Aí eu falei, como é que está a situação lá no mangueirinha e tal? Aí não, Rafa, agora estão parando, já pararam. E aí a gente também não quer dar o troco na mesma moeda, né? Do tipo, então chamar vocês de mangueirinha, chama eles de, sei lá, de alguma coisa, entendeu? Sabe? Então assim, o aprendiz só pode ficar ouvindo e ficar na dele e tchau e benção, né? Então a molecada também quer bater de frente. E aí a gente tem que falar, ó, calma, segura, a gente vai conversar com o supervisor, as coisas vão se resolver, e aí, enfim. E a gente tem situações às vezes mais críticas, onde a empresa fala, Rafael, você precisa vir aqui, que a gente precisa falar de um aprendiz, né? Às vezes pode acontecer situação de roubo, situação de agressão, e a gente tem que mediar todas essas situações. Então assim, basicamente o meu trabalho é esse, né? É atender as empresas. Mediador. Né? Mediador, atender as empresas, atender aos aprendizes, né? Que é o que eu particularmente mais gosto, de conversar com eles. Toda semana eu estou ali no pátio, né? Eu dou uma fugidinha aqui da sala e vou ali no pátio para, né, ter o contato com eles, acho que é bom. Aí eles zoam, eles brincam, me chamam de Luan Santana, vem Luan Santana. Então assim, eu dou essa liberdade, mas na hora de falar sério, eu falo sério. Na hora de entrar em sala, a gente entra em sala e fala sério com ele. E outra coisa também que a gente tem desenvolvido, além disso tudo, as atividades culturais com eles, né? A gente tem fechado aí parcerias com algumas companhias de teatro e eu tenho ajudado também nisso junto com a Isabelle. A gente tem ido ver, 4 meses que eu estou aqui, eu acho que eu nunca fui tantas vezes no teatro na minha vida. Num mês só, de agosto, eu ia, eu acho que umas 5, 6 vezes no teatro. Mas assim, vou para curtir a peça também, mas é mais também para mediar eles, para segurar eles, né? Não vamos fazer bagunça e tal. Então a gente fechou com algumas companhias de teatro, os atores de Laura, o Clã, né? Que é uma companhia de teatro de uma peça. A gente vai tentar pro ano que vem fechar com os Suburbanos, né? Que é a Thalita com o Rodrigo, que eu já estudei com a Thalita, então assim, tem até uma facilidade maior. Mas enfim, coisa pro ano que vem já não chegar, eu não consigo. Mas assim, é um projeto que a gente quer pro ano que vem. E pô, levar essa molecada toda num teatro pra ver, né, um pessoal que tá com uma abrangência tão grande assim no país, eu acho que seria ótimo. Então o nosso trabalho também é esse, né?
O meu trabalho também é esse, é ajudar até a Isabelle, que é a coordenadora geral, a fazer essas mediações com companhias de teatro. Depois que eles assistem a peça, vocês fazem trabalho assim, de debater com eles o que eles acharam? Na própria peça. Na própria peça a gente conversa com os atores para que haja, de repente, uma discussão em cima do tema apresentado. Por exemplo, no Atores de Laura, a gente assistiu uma peça chamada O Filho Eterno, que era um monólogo muito interessante, que falava sobre a síndrome de Down, né? E aí, os atores chegavam lá e o monólogo é uma coisa cansativa, né? 1h30 o cara falando, só o cara. Mas no final, o ator aí parou, acabou a peça, aplaudindo, e aí tem uma discussão em cima da síndrome de Down, e aí abre para perguntas, e aí as 3 vezes que a gente foi assistir essa peça aqui com o pessoal do camping, os próprios aprendizes, né, além da gente participar, né, por exemplo, eu fiz pergunta lá, elogiei, tive algumas falas, mas os próprios aprendizes tiveram interesse de perguntar, de ter a fala deles. Então, a gente sempre, dentro do possível, conversa para que as companhias possam dar uma mensagem no final, né, possam conversar, dialogar com os aprendizes. Claro, senão às vezes não tem tanto sentido, você só assiste a peça, beleza, tchau, né, então tem que ter também uma fundamentação em cima do que eles assistiram, a participação e tal. Enfim, crianças, é isso o meu trabalho. Né? As perguntas? Tem que fazer aquelas perguntas do grupo, né?